Ora, para a palavra do Senhor, né? Vamos para a palavra. Vamos para a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu acho muito interessante como Deus age, né? Ontem à tarde Deus falou ao meu coração para ministrar a respeito dessa passagem, né? A respeito da tentação de Jesus Cristo. E eu preguei essa mensagem uma vez só, né? Só uma vez, e eu não estava achando ali o sermão da mensagem. E aí, como eu não achei, eu fui refazer, né, todo o sermão, todo esboço ali, refiz tudo direitinho. E Deus foi falando ao meu coração na hora que eu estava ali refazendo, revendo, lendo a Bíblia, estudando, né, para poder ministrar novamente a respeito deste tema, a tentação de Jesus Cristo. Eu achei muito interessante porque com este tempo que eu passei ali, né, ontem à tarde, vendo essa passagem, estudando, refazendo o sermão, Deus falou ao meu coração e até surgiu aqui um vídeo de 10 minutos mais ou menos, né, que já está aqui em nosso canal. O título do vídeo é Cuidado, o seu cônjuge pode... Deixa eu até pegar aqui para falar direitinho o título do vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Abrir aqui no painel. Está na playlist Casamento aqui em nosso canal no YouTube. A playlist Casamento. E o nome do vídeo é o seguinte, ó. Tô pegando aqui para você. Cuidado, o seu cônjuge pode estar correndo um sério risco de cair em tentação. Cuidado, o seu cônjuge pode estar correndo um sério risco de cair em tentação. Então, deste estudo, né, deste momento que eu estava ali refazendo o sermão, orando, falando, vendo, né, buscando em Deus a mensagem, surgiu este vídeo. Então você que está nos assistindo ainda não assistiu este vídeo, eu sugiro que após esta pregação, após o culto, você separe um momento e assista também. É 10 minutos apenas. Cuidado, o seu cônjuge pode estar correndo um sério risco de cair em tentação. Está aí na playlist Casamento aqui em nosso canal. Assista lá, eu tenho certeza que Deus também falará com você através deste vídeo, tá bom? Então vamos aqui, ó, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, olha só, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem,
não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e somente a Ele, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram a Jesus. Leitura abençoada de Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte: a tentação de Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos falar. E você tem que ter em mente que quando a gente sofre uma tentação, a gente é tentado apenas por Satanás. Deus não tenta a ninguém, porque nele não há mal e ele não pode, tentar a ninguém. Tiago fala sobre isso, que Deus não tenta a ninguém. Você vê essa declaração no livro de Tiago. Então, quando a gente é tentado por Satanás e não por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. E, em primeiro lugar, você deve compreender que Jesus era 100% Deus e 100% homem. 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele não poderia ser tentado, mas como homem, com certeza, poderia e como foi tentado pelo diabo. Como Deus, ele não poderia ser tentado, mas como homem, ele poderia, como foi tentado. Abrindo um parênteses, você que está nos assistindo, você que está ouvindo essa mensagem, não esqueça de dar seu like neste vídeo. Curta aí este vídeo, tá bom? Compartilhe a pregação com seus amigos, com seus colegas. Dê seu like aqui, porque quanto mais likes, melhor, Você vai nos ajudar bastante, tá bom? Então, Jesus 100% homem e 100% Deus. Como Deus não poderia ser tentado, como homem poderia, como foi tentado. Veja o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Jesus era 100% Deus, como 100% homem. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Olha só que interessante. Ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma, de homem. Nasceu como homem. Então Jesus, não podemos dizer que Jesus era apenas Deus, não. Enquanto aqui na terra ele era 100% homem, tinha os desejos de homem, viveu como homem, dormiu, acordou, comeu, se alimentou, bebeu. Então ele tinha as necessidades de homem, certo? Versículo 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus, ele veio como homem, sentiu
os desejos de homem, teve as necessidades de homem. Olha lá, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Olha aí, ele era igual a nós, enquanto estava aqui na terra, ele era igual a nós em todos os aspectos, ou seja, tinha os desejos e as necessidades de um homem, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Ou seja, ele sentiu, ele viveu todas as fraquezas de um homem, ele conheceu todas as fraquezas que nós vivemos hoje, Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Olha aí que interessante, Jesus viveu sofrimento e tentação, como a gente está ministrando aqui, Mateus capítulo 4, foi tentado pelo diabo, ele passou por todos os sofrimentos que nós, homens e mulheres, passamos, e por isso ele pode ajudar todos os que são tentados. Ele viveu as nossas fraquezas, ele viveu o que a gente vive. Estes versículos introduzem muito bem a nossa mensagem. Jesus foi tentado, pois era 100% homem, 100% Deus. Como Deus não poderia ser tentado, como já falamos, mas como era 100% homem, ele foi tentado. Ele viveu os nossos sofrimentos, ele viveu as tentações da carne. Este aqui não foi apenas um episódio para tornar-se uma historinha a ser contada, mas aconteceu para ficar como exemplo para cada um de nós. Aconteceu para ficar como exemplo para você. Eu acho interessante que Deus vem movendo o culto de hoje desde ontem, quando Ele me orientou a sentar, e separar essa mensagem, fazer este esboço aqui, fazer este sermão. Aí hoje, o início do culto, a pastora Glaucia vem ministrando, falando sobre o pecado, falando sobre abrirmos mão do pecado, do vício, entregarmos tudo a Deus. E agora ele fala com a gente sobre a tentação de Jesus, que aconteceu para ficar para nós como exemplo, como nós devemos reagir diante da tentação. Como homem, Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados, mas tem um diferencial aí. Ele não pecou. Jesus não pecou e era 100% homem. Hebreus 4,15 diz o seguinte, Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas como nós. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O nosso sumo sacerdote é Jesus, sumo sacerdote, o sumo sacerdote superior, Jesus Cristo. Ele entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações. Então não adianta você usar como desculpa, pois não adianta você usar como desculpa, a sua fraqueza. Eu falo muito isso quando eu converso com alguns amigos, quando eles falam, porque o ser humano é fraco, e por isso peca, e a gente tem que entender. Só que nós não podemos usar a nossa fraqueza para continuarmos no pecado. Sim, nós somos fracos, vamos pecar, vamos errar, vamos falhar,
diversas vezes da nossa vida. Diversas vezes durante a nossa vida. Agora, não podemos usar a nossa fraqueza como desculpa para continuarmos no pecado. Sou fraquinho, Deus, não consigo. Tadinho de mim. Não podemos fazer isso, até porque Ele conhece as nossas fraquezas e, pois Ele foi tentado da mesma forma que sofremos tentações, Ele sofreu, Ele compreende tudo isso. E por isso, devemos lutar e fugir do pecado, seguindo o exemplo de Jesus. Qual foi a última vez que você foi tentado? Uma pergunta que eu faço agora. Qual foi a última vez que você sofreu uma tentação? Pensa aí. Não precisa escrever aí nos comentários, mas só você. Qual foi a última vez que você sofreu uma tentação? Você venceu ou caiu? Você venceu ou caiu? Vai pensando nisso daí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 22, diz o seguinte: porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Ele nunca pecou e nunca enganou a ninguém. Será que você está seguindo os passos de Jesus, o exemplo de Jesus? Quem tem sido o vamos dizer assim, seu exemplo de vida? Você tem se espelhado em quem? Em Jesus? Você tem se espelhado em quem? Em Jesus? Tem seguido o exemplo de quem? De Jesus? Ou de homens? Ou do próprio diabo? Que vive na mentira, que vive no engano, que vive para mentir, para enganar, para destruir, não é? Você tem seguido o exemplo de quem? Mais uma pergunta que a mensagem do Senhor nos faz. Que o Senhor nos faz. Aí, meus irmãos, este Jesus que a gente está vendo aqui, repito, 100% Deus, mas também era 100% homem, ele não usou os atributos de Deus para poder suportar a vida de um homem, não. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não se apegou na sua condição de Deus, nos seus atributos de Deus para poder suportar a vida de um homem. Não, ele esvaziou-se de si mesmo, viveu em toda, vamos dizer, plenitude, a vida de um homem. Viveu todas as fraquezas, todos os sofrimentos e venceu. Com isso, o que nós podemos aprender com a tentação de Jesus Cristo? O que podemos aprender com a tentação de Jesus Cristo? Em sua condição humana, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar a Satanás. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, em sua condição humana, para enfrentar a Satanás. Veja aí, Lucas capítulo 4 também fala a respeito da tentação de Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, e aí no versículo 1 diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo. Como Jesus, podemos ser capacitados pelo Espírito Santo para
vencermos a tentação. Como eu já falei, não podemos usar a nossa fraqueza como desculpa para pecarmos e continuarmos no pecado, pois o Senhor está sempre pronto para nos fortalecer e nos capacitar. A gente peca porque a gente quer dar lugar à carne, e não por falta de recursos para vencermos a tentação. A gente peca, anota aí, escreve no seu caderninho, no seu coração, a gente peca porque a gente quer dar lugar à carne, porque a gente quer, e não por falta de recursos para vencermos a tentação. Porque o Espírito Santo nos capacita para vencermos a Satanás, e Satanás é quem nos tenta. O Espírito Santo nos capacita. Então, quando você pecou, não foi porque Deus não te ajudou, não foi porque Deus te deixou de lado e aí você, por causa disso, pecou. Não. Você pecou, nós pecamos, porque nós mesmos expulsamos o Espírito Santo e falamos, não, pode sair, dá licença, porque agora eu quero dar lugar à carne. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente consegue vencer. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo, foi tentado pelo diabo e venceu. Nós também podemos vencer quando permitimos que o Espírito Santo nos fortaleça. O interessante é que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, quando ele falou ali a oração do Pai Nosso, o que faz parte, qual é uma das coisas que Jesus nos orienta, pedir em oração, nos ensinando o Pai Nosso? Qual é? A gente lembra do pão de cada dia, né? Mas tem uma coisa que Jesus ensina, que a gente não se atenta, e que é o que nós podemos pedir toda vez quando dobramos os nossos joelhos, ou quando oramos, quando falamos com Deus, seja em pé, sentado, como for, mas ele ensina, olha, Mateus capítulo 6, versículo 13, preste atenção: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu Deus. Olha aí que interessante. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente aprendeu isso com Jesus. Sabe o que ele está nos ensinando? Que quando orarmos, podemos dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, por isso eu peço, me enche do teu Espírito, me fortaleça, me dê força para vencer a tentação, me dê força para vencer a Satanás, porque sozinho eu não consigo, de fato, eu sou fraquinho, sozinho eu não consigo, mas eu quero ser cheio do teu Espírito, para que quando eu for tentado, eu vença a tentação. Glória a Deus, aleluia. Então você pode pedir em oração a Deus força para vencer o mal, para vencer a tentação. Por que então a gente cai em tentação? Porque a gente não pede a Deus. Então você que não sabia, não tinha sido ensinado ainda a respeito disso, Deus está falando com você agora: filho, dá para parar de pecar. Meu Deus, aleluia. Dá para parar de cair em tentação. É só me pedir força, eu te ajudo. Meu Deus, aleluia. Porque Ele só vai ajudar aquele que de fato, de coração aberto, sincero, reconheça diante dele: Senhor, eu não consigo sozinho, preciso da sua força. Uma vez numa escola dominical, um professor que estava ministrando quando eu era ainda ali bem jovem, ministrando ali para os jovens, né?
esse professor falou e ele não soube falar dessa forma que Deus está falando conosco, citando versículos e tudo mais. Ele falou e ficou aquilo ficou no meu coração. Ele falou: olha, quando vocês tiverem ali na vontade brava, ele falou desse jeito, de pecar, corre, dobra o joelho e ora e fala: Senhor, me ajuda, porque eu quero pecar, me dê força para eu não pecar. Ele falou, e aquilo ficou gravado no meu coração. Falei, de fato, quando a gente estiver ali diante do pecado, ele falou, quando o pecado estiver na sua frente, você estiver quase pondo a mão lá, se jogue de joelho e clame pelo Senhor Jesus, que Ele vai te fortalecer e vai te ajudar a vencer a tentação. E é justamente isso que Jesus nos ensina aqui. Quando Ele foi tentado, Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o capacitou para vencer a tentação. E Ele nos ensina, quando fala do Pai Nosso, que nós podemos orar e pedir a Deus força, falar: Senhor, eu sou fraquinho, me ajuda, me dê força, porque sozinho eu não consigo. Às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção, mas está aqui escrito que nós podemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não consigo, me fortaleça, me ajuda, me dê força, porque sozinho não consigo. Então, grave aí no seu coração. Esta é uma das coisas que Jesus declara no Pai Nosso. Dentre muitas, esta é uma delas. Dentre muitas coisas, esta é uma delas que nós podemos pedir. Quando nós pecamos, é porque a gente prefere dar lugar aos impulsos da carne. É verdade. O que freia os impulsos da carne? Estarmos cheios do Espírito Santo. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses que esse negócio de não pegue, não toque, não coma, não faça isso, meu Deus, essas proibições, por mais que tenham uma aparência de uma doutrina bem solidificada, parece ser assim algo bom, correto, mas é só religiosidade e não serve para refrear os impulsos da carne. O que serve, o que é de fato eficaz para frear os impulsos da carne, é estarmos cheios do Espírito Santo. Estarmos cheios do Espírito Santo. Ficar falando não faça, não vai, não toque, não adianta em nada. E isso que eu estou falando não sou eu que falei, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então confira aí na palavra. Confira aí na palavra. Ficar falando não vai, não faça, não é isso, não é aquilo, não adianta. Agora, o que adianta, o que é eficaz é estarmos cheios do Espírito Santo. Pedirmos ajuda ao Senhor. Olha lá, vamos ler. Vamos ler, não é só falar que está escrito, não adianta. Vamos conferir então. Colossenses capítulo 2, versículo 21. Colossenses capítulo 2, versículo 21, para depois ninguém ficar em dúvida. Olha só. Não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos. Eita, Deus, sobre coisas que se deterioram com o uso, com o tempo. Podem até parecer sábias. É forte. Pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa do homem. Vou ler isso, eu estou lendo a partir do versículo 21. Vou reler o versículo 23. Esse negócio de não toque, não prove, não faça, ele está falando a respeito disso, dessa religiosidade toda, essa proibição
exagerada que a gente está acostumado a ver por aí e viver por aí. Não faz isso, não toque nisso, não pegue nisso, não faz aquilo outro. Olha só o que Deus fala a respeito disso. Essas coisas podem até parecer, esses ensinamentos, não... Vamos ver a partir do versículo 22, né? Essas regras, olha só, essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso, com o tempo, meu irmão. Podem, versículo 23 agora, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Nada. Não ajuda em nada. Está escrito aqui na Bíblia. Não ajuda em nada. Você pode estar lendo em uma versão diferente aqui da minha, que eu li na Nova Versão Transformadora, mas em qualquer versão que você ler vai dizer isso. Não passa de uma religião pretensiosa. Não passa de ensinamentos pretensiosos, humanos, e não ajuda em nada. Sabe o que ajuda para vencermos a nossa natureza pecaminosa? Sabe o que ajuda para vencermos os impulsos da carne? Buscarmos o Espírito Santo. Buscarmos força em Deus. Pedirmos a Ele a força para vencermos a tentação. Não está convencido ainda? Então vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Que lindo, né? Glória a Deus. Nossa, que maravilhoso isso daqui. Aí, por favor, de novo. Hã? Lê essa última frase, por favor, Coríntios, de novo. Ó, 1 Coríntios, gente, que lindo. Capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Ou seja, o que você enfrentou, o que você enfrenta agora, outros já enfrentaram. Né? Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Este versículo nos mostra, nos traz 3 pontos. Primeiro, as tentações que sofremos não são incomuns aos homens. Por mais que sejam difíceis, outros já viveram essas mesmas tentações e não é impossível de vencer. O que você vive não é incomum, não é algo novo. Meu Deus. Olha que tremendo. A tentação que você está vivendo, que você vive, não é algo novo. Você não é o único que vive ela. É forte. Você não é o único, meu irmão. Você não é a única, minha irmã. Ah, mas você não sabe que eu estou passando. Eu posso não estar sofrendo a mesma tentação que você, mas outros já sofreram. Sofrem ao mesmo tempo. Ela não é uma tentação exclusiva sua. Não foi criada exclusivamente para você, não. Todos já sofreram, muitos já sofreram a mesma coisa e podem estar sofrendo agora ao mesmo tempo. Em segundo lugar, segundo ponto aí que este versículo nos mostra, Deus é fiel e ajuda os seus filhos, não permitindo que vivamos tentações impossíveis de suportarmos. Ou seja, Deus, o que você está vivendo aí é possível suportar, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor que não mente, que é verdadeira, diz que Deus é fiel e não permite que você viva, que eu viva tentações impossíveis de vencer. Então pode ser
a maior tentação da nossa vida, mas ela não é impossível de vencer, porque Deus é fiel para não nos permitir viver tentação impossível. Então, se você está vivendo uma tentação aí, seja qual for, é porque Deus sabe que você é capaz de vencer. Claro, sozinho você pode não ser capaz, mas com a ajuda dele, com o escape dele, você pode vencer. E é isso que diz o terceiro ponto aí. Este versículo é interessante que ele é escrito em 3 frases. 3 frases. Cada uma dessas frases revela um ponto. E o último ponto é: Deus sempre mostra a saída, a forma de resistirmos à tentação e vencermos. Basta que você mantenha seus ouvidos e olhos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus e para ver o caminho que Ele está te mostrando, que é a saída para vencer a tentação. Então, a tentação que você vive não é incomum, não é exclusiva sua. Outras pessoas já viveram, podem estar vivendo agora também. E segundo, Deus é fiel para impedir que você viva tentações impossíveis de vencer. Ou seja, o que você está vivendo é possível sim vencer. Em terceiro lugar, Ele continua sendo fiel para te mostrar a saída, para te dar o recurso, para te fortalecer para vencer a tentação. Então, a desculpa de que foi impossível suportar porque a tentação era muito forte, não cola, né? Com essa mensagem aqui a gente aprende que não adianta dar essa desculpa. Então, Jesus foi capacitado em sua condição humana pelo Espírito Santo para vencer a tentação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a gente pode aprender com a tentação de Jesus: o diabo tentou Jesus em sua necessidade. Aqui está o ponto do vídeo que eu gravei, que eu falei para você assistir depois desta mensagem. Cuidado, é o título do vídeo. Tem gente pedindo pra gente repetir aí, né? O título do vídeo: cuidado, o seu cônjuge pode estar correndo um sério risco de cair em tentação. Cuidado, o seu cônjuge pode estar correndo um sério risco de cair em tentação. Está aí na playlist Casamento aqui no nosso canal. Então o diabo, ele nos tenta com a nossa necessidade. Ele tentou a Jesus com a necessidade dele como homem naquele momento. Olha lá, Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. A Bíblia diz que Jesus ficou sem comer 40 dias e 40 noites e teve fome. 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. Meu Deus. Qual era a necessidade de Jesus? Comer. Matar a fome. Nossa. Não é? A necessidade dele era comida. Meu Deus do céu. Ele, como homem, estava com fome, precisava de comida. Aí o diabo, sabendo disso, o que ele fez? Se tu és o Filho de Deus, Senhor, mande que essas pedras se transformem em pães. Você está com fome, come. Use o seu poder a seu favor. Você precisa comer. Jesus. Mata logo essa fome. Você é filho de Deus, não é? Então, mande que as Glória pedras a Deus, se transformem aleluia. em pães e acabe com o seu sofrimento. tá Deus forte. O diabo usou a necessidade de Jesus para tentá-lo. E por que não vai fazer o mesmo com a gente? Por que ele não vai fazer o mesmo com a gente? Então, cuidado. Ele só vai fazer o mesmo. Ele vai sempre fazer o mesmo. Ele vai sempre usar a sua necessidade para te tentar.
Qual é a sua necessidade agora? Qual é a sua fraqueza? Faça este exame. Reconheça diante de Deus qual é a sua fraqueza, qual é a sua necessidade. E aí é por isso que nasceu o vídeo para os casais, né? Porque muitos estão caindo em tentação porque não buscam em Deus o fortalecimento, é claro, e porque estão vivendo necessidades dentro do casamento, passando necessidades dentro do casamento. E aí é mais complicado ainda porque, claro, a pessoa errou porque não buscou em Deus a força, né, para vencer o pecado. Mas a culpa também é do cônjuge. O cônjuge tem culpa nisso daí. Meu Deus. Né? E a necessidade que essa pessoa pode estar passando pode ser a necessidade, claro, sexual, como pode ser a necessidade de carinho, de amor, de cuidado, né? E aí neste vídeo que eu gravei até cito, não vou falar muito porque tá lá e você pode assistir depois, né? Esse vídeo eu até cito, olha, o marido não fala para a esposa o quanto ela tá bonita, quanto tá cheirosa e vice-versa. E é fácil encontrar isso lá fora. E se a pessoa está vivendo essa necessidade de ouvir um elogio, de desejado, né, justamente de ter carinho, e se ela recebe isso de um amigo, esse amigo pode até fazer sem nenhuma pretensão, mas ela está passando necessidade. Meu Deus. E isso pode virar uma arma na mão de Satanás. Então é por isso que temos que tomar muito cuidado. Assista lá depois o vídeo. Cuidado, seu cônjuge pode estar correndo um sério risco de cair em tentação. Então o diabo, ele usa as nossas necessidades para nos tentar. Forte. Para nos tentar. E o interessante é que no meio da tentação o diabo também questiona a nossa fé. Nossa, meu Deus. No meio da tentação, anote aí, o diabo também questiona a nossa fé. Olha lá o que ele falou para Jesus. Vamos ler de novo? Você prestou bem atenção como ele falou com Jesus? Diz lá, ó, o tentador veio, versículo 4 de Mateus, versículo 3 de Mateus 4. O tentador veio e disse, olha só, preste atenção. Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se tornem em pães. Ou seja, ele usou a necessidade de Jesus de comida, né, de matar a fome. Jesus estava com fome. E ele ainda questionou a fé. Questionou a Jesus. Ué, você não é filho de Deus? Quando ele diz, se você é o filho de Deus, ele estava questionando isso. Ele estava pondo isso em questionamento. Ué, você é ou não é filho de Deus? Se você é, então ordene que essas pedras se transformem em pães. Eu duvido que você consiga fazer isso para matar sua fome. Então, o diabo, ele questiona a nossa fé na tentação. Deixa de ser bobo, você não é filho de Deus, então você é capaz, você consegue resistir, tem problema não, vai lá. Você é filho de Deus, não é? Você tem fé ou não tem fé? Você tem fé ou não tem fé? Então o diabo, além de nos tentar, ele ainda questiona a nossa fé, questiona a nossa posição diante de Deus. Ele usa, ele é sujo, né? E aí, qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. As coisas materiais não são mais importantes do que as coisas espirituais. Jesus estava com fome, esta era a necessidade dele, mas nos deixa como exemplo que Deus conhece as nossas... que Deus deixou para a gente, né, como exemplo, que Deus conhece as nossas necessidades e que nós não podemos permitir que o diabo nos tente com elas e questione a nossa fé. Deus sabe
o que você precisa. Deus sabe que você precisa de pão, de comida, pagar o aluguel, né? Manter a sua casa. Deus sabe de tudo isso. Deus conhece as suas necessidades. Agora, não permita que o diabo tente você e não permita que ele questione a sua fé. Buscar o reino de Deus, a justiça dele, deve ser a nossa prioridade. Buscar a Deus é buscar a força para vencermos a tentação. A justiça é nos tornar justificados por meio de Jesus Cristo. O terceiro ponto que nós podemos aprender com a tentação de Jesus. Satanás usou a Bíblia para tentar a Jesus. Satanás usou a Bíblia, Satanás usou a palavra, ele conhece a Bíblia. Mateus 4, versículos 5 e 6, diz o seguinte: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, olha aí de novo, né? Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O diabo, ele é um enganador. A gente já falou isso daqui várias vezes. Ele é um enganador, além de mentiroso, ele pratica um engano que é diferente da mentira. Nossa, gente. Não é? A mentira é quando de fato faltamos aí com a verdade. O engano é quando usamos, né, a verdade distorcida, usamos a verdade de forma errada para conseguir o que queremos. É isso que o diabo faz. Ele pega a palavra, distorce, coloca em contexto errado para conseguir o que ele quer. O quê? Destruir a sua vida, destruir seu casamento, destruir sua família. Ele é um enganador e ele usa essa sua não pode ser chamada de qualidade, né? Esse defeito terrível, né? Para poder, a arma dele é o engano para poder te derrubar, para poder te tentar e te derrubar. O enganador é aquele que induz os outros ao erro. É verdade, meu Deus. E para isso, pode ter certeza que o diabo usará a Bíblia de forma distorcida, é claro, para nos induzir ao erro. Meu Deus. Nesse caso, aqui na tentação de Jesus, quando ele fala, Deus dará ordem aos anjos para que te sirvam, né? O diabo usou o quê? O Salmo 91, fora de contexto, para praticar o engano, para induzir a Jesus ao erro. O interessante é que da mesma forma que o diabo usou a palavra, Jesus usou também a palavra, com a autoridade do céu e da forma correta, né? Para repreender a Satanás. Olha lá que Jesus diz ao diabo, o versículo 7 de Mateus 4. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, Jesus estava falando, é claro, Deus, a Bíblia está dizendo que Deus dará ordem aos anjos para nos protegerem, para nos guardarem, só que não podemos fazer isso pondo Deus à prova, questionando a Deus, né? Eu vou ver se Deus vai fazer isso mesmo. Calma aí, deixa eu ver se Deus de fato vai cumprir com a palavra dele. E a gente vai lá e coloca Deus lá. É o famoso engano aí que muitos estão caindo, né? Colocar Deus na parede. Meu Deus, essa moda já pegou faz tempo, infelizmente. Essa moda, infelizmente, né? Meu Como Deus. a pastora Glaucia está falando, já pegou. Muitos já foram induzidos ao erro com isso. Colocar Deus na parede. Era o que o diabo queria que Jesus fizesse. Colocar Deus na parede. Deixa eu ver se Deus vai fazer mesmo o que a palavra dele diz que ele faz. E aí Jesus repreende
a Satanás com a palavra, colocando justamente isso. Sim, Deus dá ordem aos anjos para nos proteger, mas não podemos pôr o nosso Deus, o nosso Senhor, à prova, na parede. É forte. Então, vamos tomar muito cuidado. O último ponto aí que nós podemos aprender com a tentação de Jesus é que o diabo usou aquela vontade do homem de ter reconhecimento, de ter sucesso, de ser reconhecido, não é? Usou o ego do homem para tentar a Jesus. Mateus 4, versículo 8 e 9. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Todos nós estamos em uma busca constante pelo reconhecimento, pela fama, pelo sucesso. E o diabo sabe muito bem disso. Eu fico triste que o que mais vemos dentro da igreja é competição, quem canta mais, quem é mais usado por Deus, quem profetiza, quem prega melhor, quem faz isso, quem faz aquilo outro. Aí se o pastor não elogia, se o pastor não cita o nome, a pessoa já fica com cara virada, já fica revoltada, já fica, Por quê? Porque o homem quer isso, quer reconhecimento, é o ego. E o diabo sabe disso. E muita gente cai em tentação, cai em pecado, porque não vigia. Meu Deus. Não vigia. E aí fica com raiva porque o pastor não bajulou, né? Não me bajulou, não reconheceu o que eu fiz. Eu tive tanto trabalho e o pastor não viu. Calma aí, você está fazendo por amor a Deus ou para seu ego ser massageado, para você ser reconhecido, bajulado? Nós temos que tomar muito cuidado. Todos nós, todo ser humano tem que tomar cuidado com isso, porque todos nós queremos o reconhecimento, queremos que o nosso ego seja massageado. Todos nós. E se a gente não tomar cuidado, o diabo vai usar isso para nos derrubar, para nos desviar do caminho correto. O que devemos decidir é se queremos ser reconhecidos por Deus ou pelos homens. Por quem você quer ser visto? Por Deus, reconhecido por Deus, ser reconhecido por Deus ou ser reconhecido pelos homens? Durante toda a tentação, por mais que o diabo usasse a palavra, Jesus venceu a Satanás através da Bíblia. Glória a Deus. Porque Jesus não se deixou ser enganado, ser induzido ao erro. Mateus capítulo 4, os versículos 10 e 11. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adorem ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Na cruz venceu o diabo definitivamente. Olha lá, Colossenses 2,15. Na cruz Jesus venceu o diabo definitivamente. O diabo foi derrotado por Jesus na cruz. Desse modo, Colossenses 2,15. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou unicamente ao vencê-los na cruz. O diabo foi vencido, está derrotado. É por isso que ele quer lhe induzir ao erro, porque ele sabe que se você permanecer em Jesus, você também consegue vencê-lo, sendo fortalecido pelo Espírito Santo, sendo fortalecido pela palavra. Por isso que podemos declarar que podemos sim vencer a Satanás, podemos sim vencer o diabo, podemos sim vencer a tentação, pois por meio de Jesus, Deus nos colocou assentados em lugares altos. O diabo quer que você fique achando que você tem que permanecer no pecado, em lugares
sujos, em lugares horrendos, porque é onde Ele está e é onde Ele quer que você fique. Mas em Jesus, Deus te colocou em lugares altos. Efésios capítulo 2, versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Em Jesus somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio dele que nos amou, Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor sobre o diabo, sobre as tentações, se você permanecer em Jesus. Glória Amém? a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A palavra Eita, falou comigo, Deus. falou Tremendo, com você? Tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta, a gente tem desculpa para pecar, né? Falar, foi mais forte do que eu. Pastor Henrique, você está falando da tentação de Jesus. Se Jesus foi tentado, pastor, imagine eu. Só que é diferente, né? Jesus não aceitou a tentação. Ele repreendeu e nós podemos correr da tentação. Teve uma irmã aqui que citou, né? José correu da mulher de Potifar. É verdade. Ele era um jovem, José era um jovem bonito na flor da idade, né? Com os hormônios à flor da pele. Pensa, se ele tivesse cedido à tentação, mas ele, por amor a Deus, confiando no Senhor, ele resistiu à tentação. Ele fugiu. Teve consequências, né? Ele ficou na prisão, mas ele sempre soube que em todo tempo que ele ficou ali naquela prisão, Deus honrou a ele. Às vezes a gente, por exemplo, até uma tentação no trabalho, digamos que você está lá no seu trabalho, alguém fala assim, olha, eu te dou mais dinheiro para você fazer tal coisa, e você sabe que é errado, é um ato de corrupção, é um ato, é algo mentiroso, é algo totalmente desonesto, e você está com as contas ali, tudo por vencer, coisas faltando em casa, você fala, poxa, esse dinheiro ia me ajudar, ia ser um dinheiro extra que ia me ajudar. E você, por resistir à tentação, enfrenta consequências, como José enfrentou. Às vezes, a gente até é levado a questionar, Senhor, mas espera aí, eu tentei, né? Eu fiz direitinho, ou melhor, eu resisti à tentação, e a coisa está pior. Eu não pequei. Eu não aceitei um convite do pecado, da tentação. E a coisa está pior. Mas entenda que Deus viu o seu esforço. Se você, por esses tempos atrás aí, teve uma tentação, teve um prato maravilhoso do inimigo, porque o inimigo também não apresenta coisa feia não, viu? Ele não é bobo. Se ele apresentar algo ruim, a gente já vai saber de imediato que é uma coisa ruim e não vai dar certo. Não, ele é astuto, ele apresenta o melhor. E você resistiu, você fala, poxa, mas a coisa ficou pior, a coisa está mais complicada ainda, depois de eu ter resistido a essa tentação. Entenda que Deus tem visto o seu esforço para viver em santidade, para viver com a vida no altar, e nada do que a gente faz com a intenção de honrar e glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso é em vão. Quantas pessoas às vezes que você vê e fala, poxa, eu vivi minha juventude, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter participado, experimentado, balada, não sei o que, feito e acontecido, agora eu estou aqui, não fiz, não aproveitei, não vivi, mas a sua alma, aleluia, está salva. Às vezes, de quantas coisas a gente tem que abrir mão para servir ao Senhor Jesus. E nós temos que vigiar, queridos. Isso que o Senhor está nos ensinando, Ele está nos fortalecendo de forma gloriosa hoje. O ser humano, é um ser curioso. A gente quer experimentar de tudo, né? A gente pode. Existem coisas que são lícitas, mas nem tudo convém. E quando você está diante de algo novo, você tem que pensar, isso vai se tornar
um vício, isso vai me fazer pecar, isso vai me distanciar da presença de Deus? Porque tem coisas que são tão pequenas. Fala assim, tentação é adultério, tentação de repente é para uma pessoa que tem uma inclinação, né? É fraco para bebidas. Tentação pode ser bebida, pode ser drogas. Não, às vezes, são também, é claro, mas às vezes isso começa com coisas tão pequenas que você fala assim, não, é algo inocente, não tem nada demais. O Senhor hoje está nos ensinando a vigiar, nos fortalecendo. Glória a Deus por isso, e nós vamos somente agradecer. Tem os irmãos pedindo oração pelas famílias, né? Peço oração pela minha família. Nós sempre oramos e Deus está fazendo. Mas o que Deus quer falar conosco é isso, e hoje nós só vamos agradecer por essa palavra maravilhosa que veio trazer fortalecimento e ainda mais graça para cada um de nós, para que nós não venhamos pecar. Vamos lá. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, o Senhor é maravilhoso. Nós ainda estamos impactados sobre o impacto da palavra de quarta-feira. O Senhor tem nos fortalecido, nos estimulado, incentivado a agir nas mensagens, Pai querido, que nós temos recebido, Senhor, do Teu trono nesse culto, Pai. Obrigada. O Senhor está nos consertando, nos moldando a cada dia, Pai querido. E através de nos moldar, o Senhor nos abraça, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça, Pai querido. Obrigada. Senhor, eu quero te agradecer por cada homem, cada mulher que foi edificado, Pai. Eu quero te agradecer por cada um que tem sido fortalecido, alimentado, Senhor, através dessa santa palavra. E hoje nós tivemos a oportunidade de jogarmos o nosso pecado por terra, de jogarmos os nossos vícios, as brechas que muitas vezes nós abrimos por falta de vigilância. Nós jogamos tudo por terra no dia de hoje. Senhor, obrigada. Meu Deus, todos os outros pedidos, nós sabemos que o Senhor está tomando conta. Nada do que nós venhamos a renunciar, nada do que nós venhamos a fazer. Às vezes a gente faz a obra, às vezes a gente está num lugar, foi pregar, foi fazer qualquer coisa que todo pastor é assim, todo obreiro é assim. Nós somos humanos. Às vezes você vai pregar. Quantas vezes o pastor Henrique já foi pregar com febre, já foi pregar, Senhor, isso não é que ele é mais santo, que ele é melhor do que ninguém, não. Mas a gente já vai pregar, vai fazer as coisas para o Senhor, e às vezes a gente fala, eu não vou dar conta. E nesses dias o Senhor nos mostra como nós somos alimentados. Senhor, eu me lembro, Pai querido, de estar cantando com 9 meses de gravidez e não me arrependo. Deveria ter cantado até mais, Pai querido, a gravidez inteira, para a honra e glória do Teu santo nome, porque o Senhor sempre renova, sempre dá força. Quantas vezes, Senhor, nós somos humilhados, difamados, nós somos perseguidos por fazer a Tua obra, mas não devemos esmorecer. Porque o Senhor que nos fortalece, Senhor, para fugirmos das tentações, também nos fortalece para irmos em frente com o nosso chamado, para irmos em frente usando a nossa fé para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, eu quero abençoar, ministrar, Senhor, toda sorte de bênçãos, força, coragem, autoridade na vida de cada um que ouviu, que assistiu esse culto e que ainda vai assistir, em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, que pessoas venham se render a Ti, que pessoas venham entender que servir a Ti, Senhor, só traz alegria, por mais lutas que nós tenhamos, mas não ficamos desamparados. Senhor, abençoa cada família, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, o irmão Ezequiel e a sua família, ele que vai entrar no ar daqui a pouco. Abençoa, Senhor, cada um, Pai, que está escolhendo ser semeador para nos ajudar a mantermos esta programação, podermos ministrar a Tua palavra com liberdade, Pai querido, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, Senhor, mais uma vez, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que bênção, né? Glória a Deus. Que bênção.